Golpe de Estado no Gabão. Os militares derrubaram o presidente Ali Bongo Ondimba e anunciam um general para liderar o país. O Presidente da República, Carlos Villanova, e o Primeiro-Ministro, Patrício Trovoada, condenam o golpe de Estado no Gabão. A Polícia Nacional comemora o 48º aniversário da sua institucionalização. Boa noite. O exército do Gabão derrubou o presidente e anunciou um general como sucessor em mais um golpe de Estado na região. O general Brice Oligui Nguema, chefe da Guarda Presidencial, foi anunciado como novo homem forte do Gabão. Ce jour, 30 août 2023, nous, Forces de Défense et de Sécurité. Poucas horas depois de os militares terem anunciado que tinham derrubado o presidente do Gabão, Ali Bongo, esta quarta-feira, 30 de agosto, e anulado o resultado das eleições gerais, que lhe deram vitória de 64% dos votos expressos nas urnas, ocorreram manifestações de apoio aos golpistas em todo o país. Aclamado por centenas de soldados em Libreville, capital, o chefe da Guarda Republicana, o general Brice Oligui Nguema, poderá tornar-se o novo homem forte do país. Na manhã desta terça-feira, os militares voltaram a emitir um novo comunicado. Communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Comunicado do Comitê para a Transição e de Restauração das Instituições. É necessário informar a comunidade nacional e internacional que o senhor presidente Ali Bongo Ondimba encontra-se em prisão domiciliária, ele e a sua família. Algumas personalidades foram detidas por alta traição contra as instituições do Estado, desvio de fundos massivo do erário público, desvio de verba internacional, um bando organizado, muitas fraudes, falsificação de assinatura do Presidente da República e corrupção ativa. Citado pelo jornal francês Le Monde, Brice Oligui Nguema, chefe da Guarda Republicana do Gabão, que poderá tornar-se o novo homem forte do país, disse que Ali Bongo está em prisão domiciliária e foi aposentado. Ele foi reformado, tem todos os seus direitos, é uma pessoa comum do Gabão, como todos os outros, disse, negando, porém, que tenha liderado o golpe. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all of Em vídeo não identificado, Ali Bongo pediu ajuda. Estou enviando uma mensagem a todos os amigos que temos em todo o mundo para dizer-lhes para fazerem um barulho contra as pessoas que prenderam a mim e a minha família. and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, to make noise, really. I'm thanking you. O presidente da República, Carlos Villanova, já reagiu ao golpe de Estado no país vizinho, Gabão. Carlos Villanova condenou a ação dos militares de subverter a ordem constitucional e garantiu que os cidadãos são-tomenses em terras gabonesas encontram-se bem. É sempre complicado reagir a esse tipo de acontecimentos, porque tem sido recorrente, infelizmente, mas toda e qualquer forma de inversão da ordem constitucional não pode merecer a nossa concordância. Portanto, é um ato que condenamos, porque ela vem na sequência da interrupção de
do funcionamento de um Estado de Direito normal. Nesse tipo de situações, há sempre que respeitar as decisões do povo. O povo é soberano. Em democracia faz-se eleições e os resultados das eleições devem ser aceitos, podem ser contestadas, mas a usurpação do poder pela via das armas ou pela força não é um ato que mereça, de facto, que merece a nossa condenação e de todos os países que de facto vivem num Estado de Direito Democrático. Por isso, lamento o que aconteceu no Gabão. Temos estado em contacto com o que é possível saber-se do Gabão, algumas autoridades. Sei que o presidente Ali Bongo está em residência fixa, portanto está bem, está de saúde, sob vigilância médica, é verdade. E as ruas estão a ser devidamente patrulhadas para evitar pilhagens e outras coisas. Portanto, a situação parece calma, mas controlada. Vamos ver agora o desenvolvimento da situação nas próximas horas para também podermos saber. A comunidade de Santo Tomé está bem, foi aconselhada a não sair de casa. Falei com a embaixadora antes de vir para aqui, estão todos em casa, aparentemente calmo, mas é preciso estar atento ao evoluir das próximas horas. Agora a situação no Níger também é um golpe de Estado de há algum tempo. Sim, é tudo isso, sabe? Isso é lamentável que aconteça. Em pleno século XXI nós já nos referimos a isso, mas vê-se que a situação não se limitou à África Ocidental. É um problema que atinge um bocadinho todos os continentes. Há uns anos atrás foi no Myanmar. A verdade é que há que se encontrar uma forma no quadro multilateral de se evitar isso. Eu defendo a paz, defenderei sempre a paz. Por isso, mesmo uma eventual intervenção militar no Níger, eu condená-la aí. Portanto, prefiro que pela via do diálogo se encontre uma solução. Mas a interrupção de qualquer Estado em regime democrático de funcionamento é sempre lamentável e é condenável. O primeiro-ministro também condenou o golpe de Estado militar no Gabão. O chefe do governo, que regressou esta noite do Ruanda, depois de uma visita de trabalho de 24 horas, garantiu que a comunidade são-tomense no Gabão está bem e que não há registro de incidentes. É uma situação grave, evidentemente. Assistimos a mais um golpe de Estado em África. Eu, essa madrugada, quando fui acordado com a notícia, procurei entrar em contato com a nossa embaixada e alguns dos nossos compatriotas. Por isso, a partir das 6h30 da manhã, de Santo Tomé, hora de Santo Tomé e Príncipe, nós tivemos a confirmação que a situação estava calma. A nossa embaixada entrou em contato com os líderes das nossas comunidades em Libreville e recomendamos para que ficassem calmos e em casa. E até ainda poucos minutos a situação continuava calma, não havia incidentes, nem no que toca aos santomenses, nem no que toca a todos aqueles que estão no Gabão. E isso é um aspecto importante. Esperemos que as coisas continuem sem violência e agora é evidente que temos que lidar com essa situação nova. O senhor primeiro-ministro tem uma relação próxima com o Ali Bongo. Estava à espera que pudesse acontecer uma situação dessas, por conversas que tivesse tido com ele? Bem, sabe que sim, Ali Bongo é um amigo de infância. Procurei saber logo nas primeiras horas como é que ele estava. As coisas aconteceram quando ele estava no palácio e depois ele foi transferido à sua residência privada. Sabe também que a sua situação de saúde merece alguns cuidados. Bom, está lá com os médicos, com alguns membros também da família. Mas é verdade que nós sabíamos já há alguns dias, algumas semanas, que a situação das eleições era um bocadinho preocupante, não é? Porque não havia observadores, não havia jornalistas, não é? O que também são disposições que trazem sempre mais confiança e transparência no processo eleitoral. Depois, quando cortou-se a internet, mais sinais ainda de preocupação.
Por isso é que essas eleições, sim, deixam-nos preocupados e nos últimos dias maior ainda a preocupação. O processo eleitoral foi agora interrompido por esse golpe de Estado. Vamos ver como fazer para um regresso rápido à normalidade institucional. Até que ponto é que isso pode, de alguma forma, perturbar a situação de estabilidade na região? Bom, sabe, nós estamos com, esses últimos tempos, estamos com uma série de golpes de Estado, mas se a condenação do golpe de Estado tem que ser unânime, cada país, cada situação, não é? E eu acho que nós devemos todos trabalharmos para que essas situações, digamos, para uma certa prevenção dessas situações, o que tem a ver com uma série de dispositivos. O primeiro deles é a boa governação e também que os processos eleitorais, que são os únicos que podem autorizar a alternância no poder, sejam cumpridos da melhor forma possível. Foi ao Ruanda, antes de se permitir, Paulo, qual é que é a efetiva posição do governo quanto a esta ação militar? Não, São Tomé e Príncipe, o governo, o Estado de São Tomé, a nossa posição é clara. Evidentemente que nós condenamos qualquer tipo de subversão, de inversão da ordem constitucional pela violência, sobretudo a violência armada. Isso é um ponto indiscutível, não negociável. Estamos agora perante um facto consumado. O que podemos fazer é, sempre dentro do diálogo, da negociação e da não violência, tentar encontrar as vias para o regresso rápido à ordem constitucional. Isso é que nós temos que fazer. Agora, eu repito, nessas situações tem que haver sempre um certo número de ações preventivas e eu creio que a repetição de golpes em África leva-nos rapidamente a fazermos um trabalho de reflexão, de concertação política, não só a nível do continente, para ver como é que nós estancamos essa situação que é antidemocrática e nós não podemos recuar no tempo em termos de democracia. Em relação à sua visita ao Ruanda? É uma visita rápida, foi uma visita rápida, evidentemente que com o presidente Kagame tivemos a falar também da situação do Gabão, mas tem a ver com uma série de concertações políticas, diplomáticas que temos estado a levar esse último tempo e nada mais. Com que objetivo? Sempre concertação a nível das questões regionais. A União Europeia está preocupada com a situação no Gabão. O chefe da diplomacia europeia reagiu ao golpe no Gabão depois de um encontro com os ministros da defesa do bloco comunitário em Espanha. O exército afastou o presidente Ali Bongo Ondimba e anunciou a dissolução das instituições do país. A União Europeia está profundamente preocupada com a situação no Gabão. Soldados celebravam na capital depois do exército ter anunciado a tomada do poder e o afastamento do presidente Ali Bongo, que se encontra sob prisão domiciliária. Os militares acusam o chefe de Estado de alta traição e desvio de fundos públicos e também anunciaram a dissolução de todas as instituições do país. O chefe da diplomacia europeia reagiu ao golpe no Gabão depois de um encontro com o ministro da Defesa do bloco comunitário em Espanha. The whole area, starting with Central African Republic, then Mali, then Burkina Faso, now Niger, maybe Gabon, it's in a very difficult situation. And certainly the ministers, today defense ministers and tomorrow foreign affairs ministers, have to have a deep thought on what is going on there. O golpe militar teve lugar pouco depois do anúncio do resultado das presidenciais do fim de semana, que reconduziram o presidente no cargo que ocupa desde que sucedeu o pai em 2009. Desde a sua residência, o chefe de Estado apelou ao povo para fazer ruído e contestar a ação do exército.
Veja já a seguir, o Unicef capacita os seus parceiros nacionais para uma melhor compreensão dos procedimentos sobre fundos colocados à disposição. A Polícia Nacional comemorou esta quarta-feira o 48º aniversário da sua institucionalização. O ato central aconteceu de frente à Escola Básica Dona Maria de Jesus e foi presidido pelo chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas, Carlos Villanova. Numa cerimônia presidida ao mais alto nível, a Polícia Nacional festejou com júbilo mais um aniversário da sua institucionalização. Modernizar para melhor servir e proteger a sociedade foi o tema da celebração. Um tema que se traduz como a vontade firme de se ter uma polícia mais moderna. É uma inquestionável vontade de ter uma polícia moderna e atual, com uma visão holística e que acompanha a evolução e a dinâmica das sociedades contemporâneas, porque só assim conseguirá prestar melhor qualidade de serviço à sociedade e reforçar a proteção das pessoas e dos seus bens. O Presidente da República também entende que os desafios da polícia são maiores numa sociedade cada vez mais dinâmica. Por isso, o chefe de Estado santomense, na qualidade de Comandante Supremo das Forças Armadas, alertou para a necessidade de se modernizar a Polícia Nacional. Os desafios que se colocam à Polícia Nacional são enormes numa sociedade cada vez mais dinâmica e requerem desse organismo uma intervenção mais acutilante e assertiva na nobre missão de manter o clima de tranquilidade e paz social, sempre no estrito respeito pelos direitos e garantia dos cidadãos. Confrontamos-nos atualmente com novos paradigmas, com novas formas de delinquência, desde as mais tradicionais até as mais sofisticadas, que passam em grande medida pelo uso das novas tecnologias. E para cumprir com estes novos desafios, o chefe de Estado santomense entende que a polícia deve estar cada vez mais capacitada. A polícia tem de estar sempre à altura, o que passa por dispor de recursos humanos qualificados, meios materiais modernos, infraestruturas adequadas, dentre outros. É preciso dotar a polícia de meios que lhe permitam melhorar a sua prestação, quer na sua vertente de prevenção, quer na sua vertente de atuação. Face às mudanças que se vêm operando no mundo, com o surgimento de novas formas de atuação dos malfeitores, quer no plano humano como no plano material, leva-nos a repensar e a adequar os conceitos e os instrumentos de segurança no novo ambiente político-estratégico, numa perspectiva de minimização dos riscos e da garantia de possibilidade de resposta face às novas ameaças à paz e à segurança. Durante o ato oficial de ligação de Portugal, em fase de pré-reforma, foi condecorado com uma medalha pelas contribuições que tem dado a Polícia Nacional. Algumas mulheres policiais, já na reforma, receberam um diploma de mérito. Ainda no âmbito desta premiação, José Catarino, mais conhecido por Tutu, recebeu uma bicicleta montanha das mãos do ministro da Defesa, Jorge Amado. O homem que se entregou voluntariamente à causa policial e há vários anos tem vindo a orientar a população e as viaturas nas estradas do país, viu nesta data de celebração um prêmio de reconhecimento pelo seu trabalho empenhado. O evento terminou com o desfile das Forças em Parada. A Força em Parada é comandada pelo Intendente Leonardo Lopes. Mais detalhes do ato central do Dia da Polícia Nacional no espaço em destaque depois deste telejornal. Teve lugar esta quarta-feira no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades a reunião da Missão de Apoio sobre a Avaliação Setorial de Mecanismos Africano de Avaliação pelos Pares da União Africana, MEAP. O objetivo foi avaliar as atividades de algumas instituições indicadas pelo Governo, nomeadamente INPG. Os trabalhos de MAEP, Missão de Apoio sobre a Avaliação Sectorial do Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares da União Africana,
começou no último mês de maio, visava sensibilizar as autoridades nacionais para uma avaliação sectorial. Cujo objetivo visou sensibilizar as autoridades são-tomenses, moramente parlamentares, os académicos e outros, com o propósito de realizar uma avaliação sectorial. Penso, embora a nossa adesão plena ao mecanismo ter ocorrido em 2007, conforme já foi aqui dito pelo professor Edi Malok, 4 anos após esta importante instituição da União Africana ter sido instituída pelos nossos chefes de Estado e de Governo em janeiro de 2003, São Tomé e Príncipe considera-se como sendo um precursor da MAEP. Esta adesão representa para nós a prova inequívoca de que São Tomé e Príncipe continua fiel aos princípios de boa governação, que se compagina indubitavelmente com os valores e princípios que caracterizam a essência e a razão de ser da MAEP e com a procura de melhores condições socioeconómicas para a população dos Estados-membros. Depois regressaram ao país e reuniram com as respectivas instituições para fazer avaliação ligada à segurança alimentar e catástrofes naturais. Define-se como sendo uma problemática transversal relacionada com a saúde pública, requerendo para tal a implementação de políticas públicas que visam garantir a qualidade nutricional num contexto em que se discute nas relações internacionais a temática da segurança alimentar, de aumento exponencial dos custos dos produtos agrícolas, justificados sobretudo pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Importa referir ainda que os prejuízos que as catástrofes e desastres naturais causam na economia do país, como as cheias que assolaram a zona norte na ilha de São Tomé em dezembro de 2021, há 2 anos atrás, são, no nosso entender, suscetíveis de afetar o acesso aos direitos fundamentais, como o direito à vida, à saúde e à alimentação. Saúde, alimentação e catástrofes naturais foram os aspectos discutidos durante a reunião que visa melhorar as capacidades das instituições em resposta a estas situações, tendo como fundamental a melhoria das condições de vida das populações. Cette mission elle est fruit de l'ouverture de votre pays. O processo de adesão de São Tomé e Príncipe à MAEP, que começaram a partir de 28 de janeiro de 2007, como já abordei esta questão com o ministro, agora cabe a São Tomé e Príncipe fazer o seu percurso na família MAEP. Da minha parte, sinto-me muito honrado. A vossa adesão ao processo de MAEP é uma indicação muito forte do vosso apego aos princípios de boa governança, que promete a MAEP, no final, melhorar as condições socioeconômicas da população. A reunião teve lugar na sala de reuniões do Ministério de Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. Veja ainda neste telejornal, a Universidade de Évora vai recuperar acervos do Museu Nacional. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Silva Gomes Cravide, deu posse esta quarta-feira a 2 novos membros do Conselho Superior de Magistrados Judiciais. Tratam-se de Adalberto Catambe, em representação da Assembleia Nacional, e Anselmo da Graça Viegas, em representação dos funcionários judiciários. Defender a independência nacional, promover o progresso econômico, social e cultural do povo santomense e desempenhar com toda a lealdade e dedicação as funções que me são confiadas. É o juramento que marca o empossamento destes 2 novos membros do Conselho Superior de Magistrados Judiciais. Adalberto Catambe é o representante da Assembleia Nacional neste Conselho e Anselmo da Graça Viegas ocupa o lugar em representação dos funcionários judiciais. O presidente do Supremo Tribunal da Justiça, Silva Gomes Cravide, felicitou os novos membros. Meus caros empossados, Dr. Catambe, Dr. Anselmo, desejo-vos a vós muita sorte e muitas felicidades no novo cargo. Porquê a sorte? Porque nós somos autogoverno da magistratura, nós somos a ponta do iceberg, nós somos os reguladores do sistema. E, naturalmente, cabe-nos a nós
a tarefa mais difícil, mais árdua, que é gerir a magistratura judicial. Na sua intervenção, o presidente do Supremo Tribunal da Justiça chamou a atenção dos novos membros da família do Conselho Superior de Magistrados Judiciais à importância de trabalho em equipa. E esperam de nós sempre uma capacidade grande de trabalho em equipa, de compreensão, de tolerância e de perseverança. É com base nesses handicaps que eu felicito aos senhores. Ambos são estreantes no Conselho Superior. Um é nosso funcionário, outro vem de fora, mas nós estamos em crer que a mais-valia que trazem, os conhecimentos que trazem, vai nos ajudar a fazer melhor trabalho, e é nesse sentido que nós esperamos, porque o sistema judicial é um sistema diferente do outro sistema. Você já cá está e agora dá um passo acima. Novos membros do Conselho Superior de Magistrados Judiciais empossados esta quarta-feira. O Governo lançou esta terça-feira título da dívida pública de médio e longo prazos. A cerimónia de lançamento aconteceu nas instalações do Banco Central e foi presidida pelo Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Genésio da Mata. Estamos aqui, nesta sala, para um ato oficial do lançamento de títulos da dívida pública de médio e longo prazo, o que comumente apelidamos de obrigações de tesouro. O médio e longo prazo é balizado, conforme as nossas regulamentações, para um período entre 12 e 30 anos. Digo lançamento oficial, mas é importante relembrar que desde 2015 a Direção do Tesouro, conjuntamente com o Banco Central de Santo Tomé e Príncipe, tem vindo a emitir títulos de curto prazo, isto é, com um período de maturidade de até 1 ano. Portanto, esta limitação temporal desses títulos, associado também à limitação do acesso a eles, sendo exclusivamente limitado aos bancos que operam ao nível do país, ainda que, por um lado, tem servido para a diversificação das carteiras daqueles bancos e, por outro lado, favorecer a gestão da tesouraria, tem trazido, ou seja, constitui um grande stress. A gestão de curto prazo, em todos os cenários, é sempre estressante, inclusivamente na vida pessoal de cada um de nós. Daí que, olhando para as regulamentações existentes, fazendo algumas adaptações necessárias que estão nesse momento em curso, se decidiu pela dinamização um pouco mais do mercado da dívida pública do país. Esta dinamização passa essencialmente a adotar um mecanismo mais moderno e mais eficiente. E daí surge as obrigações de tesouro. Não surge porque ela já existe nas normas, mas a sua implementação carecia de alguma regulamentação para que, de facto, produzisse o efeito
que todos nós desejamos. A limitação existente nos termos dos títulos da dívida de curto prazo, em termos da exclusividade da subscrição pelos bancos operadores locais, esta limitação deixa de existir, permitindo que os outros operadores econômicos, as empresas, inclusivamente as pessoas individuais, possam também investir no título da dívida. Portanto, esta é a modernização fundamental que se vai operar a partir deste momento, constituindo uma nova oportunidade de investimento no país, ao mesmo tempo que introduzirá, ao nível da gestão da tesouraria do Estado, um mecanismo que, com o custo mais adequado, irá promover uma maior eficiência ao nível dessa gestão. Abordagem harmonizada para transferência de dinheiro e prevenção à exploração e abuso sexual é o tema de uma formação que o Fundo das Nações Unidas para a Infância promove para os seus parceiros de implementação de projetos. A ação visa permitir aos participantes obterem uma melhor compreensão dos procedimentos do Fundo. Saúde, educação, proteção, políticas sociais e comunicação são as áreas estratégicas que o Fundo das Nações Unidas para a Infância tem estado a trabalhar no país. Neste sentido, está em curso uma ação de formação com todos os parceiros em matéria de abordagem harmonizada para a transferência de dinheiro. Para a Unicef é muito importante que seus parceiros de implementação estejam reforçados e capacitados nos procedimentos nossos. Portanto, o ACT são normas que vêm gerir como é que esses fundos devem ser transferidos ao parceiro, qual é a periodicidade que os parceiros de implementação têm para a execução das atividades com os fundos, como é que devem justificar à Unicef a utilização do fundo. Portanto, o ACT ele engloba todos esses aspectos de transferência. A fraude constitui outro assunto que o Unicef quer chamar a atenção dos seus parceiros, dotando-lhes de conhecimento sobre os mecanismos e procedimentos contabilísticos que devem ser considerados numa transação. Por exemplo, para uma aquisição, como sabem, nós temos os nossos procedimentos que não se faz uma aquisição direta. O parceiro não deve fazer uma aquisição direta. Ele deve primeiramente proceder a uma verificação ao nível do mercado, solicitação das fatores pro formas, fazer uma comparação entre a qualidade e o preço e sempre escolher o fornecedor que irá fornecer a melhor qualidade do serviço e a um preço mais benéfico. Durante a ação de capacitação também será abordado aspectos ligados à prevenção, à exploração e abuso sexual, um tema que o Fundo assumiu uma posição de política de tolerância zero. Sabemos que a exploração, o abuso sexual e assédio também são formas de violência. Então, é importante que possam se apropriar, tendo em conta que o nosso país constitui uma preocupação, não só para as crianças, mas para a população de uma maneira em geral. Então, queremos que os nossos parceiros estejam muito bem informados, de forma a evitarmos, posteriormente, que os nossos parceiros possam também estar relacionados ou incorrer em situações por falta de conhecimento. Portanto, essa é a maior preocupação da Unicef, porque a política de tolerância zero é mesmo que não há desculpas, não há justificação para que possa ocorrer exploração sexual, abuso sexual ou mesmo assédio sexual. Esta formação de 2 dias está enquadrada no plano anual do Unicef para reforço das capacidades dos parceiros de implementação de projetos. A Universidade de Évora vai recuperar acervos do Museu Nacional. A assinatura do acordo para o efeito aconteceu esta quarta-feira entre a Ministra da Educação, Cultura e Ciências, Isabel Viegas de Abreu, e a Reitora da Universidade de Évora, Hermínia Velar. O projeto de restauração do edifício histórico do país, o Museu Nacional, contempla a restauração e recuperação das peças. O interior do edifício já está em reforma, faltando agora é a restauração de algumas peças.
Este acordo, ora assinado entre a Ministra da Educação, Cultura e Ciências, Isabel Viegas de Abreu, e a diretora da referida Universidade de Évora, visa restaurar o acervo do Museu Nacional. Às vezes, quando se pensa num projeto como este, de recuperação de um acervo e de um edifício como este, pensa-se talvez, pode-se pensar, mas São Tomé tem imensas prioridades e tem imensas necessidades, como todos nós sabemos. Mas a recuperação de um acervo como este e de um museu como este, um projeto como aquele que se apresenta, é, a meu ver, um contributo inestimável também para a preservação da cultura e da memória de uma nação. E essa preservação da cultura e da memória de uma nação é essencial para a sua própria sobrevivência como tal. Isabel Viegas de Abreu assegurou que a restauração das peças do Museu Nacional se afigura indispensável, tendo em conta a importância que o governo santomense atribuiu ao rico patrimônio cultural do país. A restauração das peças do museu é muito importante para o governo, porque o museu é um espaço de forte atração turística, é um espaço científico e também pedagógico. E já há largos anos que não se faz reestruturação das peças. Como vê, as peças estão todas elas obsoletas. Começou-se primeiramente há uns meses com a reestruturação do espaço e seguidamente com o financiamento de Camões nós começamos com a limpeza do espaço e reestruturação de algumas peças, mas há peças específicas que requerem acervos próprios para fazer a reestruturação das peças. Nós temos aqui vários tipos de via sacra, que são peças apenas existentes em São Tomé e Príncipe. E os turistas, quando vêm, têm grande interesse em visitar o Museu de São Tomé, porque a nossa história é a nossa identidade, está escrita para algumas pessoas que conseguem chegar lá, e as pessoas vêm com curiosidade de conhecer essas peças. O Museu Nacional guarda um arquivo das memórias coletivas dos santomenses que se pode ver nas diversas salas do edifício. Para quem conhece bem o projeto, vê-se que é um projeto que vai dar muita sustentabilidade ao museu, porque independentemente de nós reestruturarmos as peças, vamos ter a oportunidade também de construir uma loja de venda de produtos feitos em São Tomé, que atrai turistas. Também vamos ter com essa vista à volta do museu, que é a parte exterior do museu, vamos ter também um pequeno bar, que quando as pessoas vêm, podem tomar uma água fresca, um gelado, que são coisas que atraem também o turista. E, posteriormente, depois de toda essa reestruturação, vamos ver a possibilidade de definir a taxa de entrada para o Museu Nacional. Os nacionais terão um valor, os alunos, estudantes, poderão vir gratuitamente, porque virão fazer um trabalho pedagógico, e para os turistas vamos cobrar um valor que servirá para a sustentabilidade do próprio museu. Este projeto para a restauração do acervo do Museu Nacional tem a duração de 3 anos. Lula da Silva na defesa dos países africanos. Com esta notícia, marcamos ponto final a este telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite.